vida de casado tem alegrias e desafios de todos os tipos, inclusive o de unir as finanças e administrar as diferenças. Hoje a gente leva super bem, mas a gente já brigou muito por causa de dinheiro. Por causa da minha forma de administrar e a forma dele de administrar. Mesmo assim, é difícil encontrar pessoas que antes de se casar conversam sobre a forma como cada um lida com o dinheiro. O que sobra, tanto meu quanto dela, a gente agora vai começar a poupar, né? Hoje vamos falar sobre finanças na vida do casal, além de dar dicas sobre como planejar desde pequenos projetos futuros até a aposentadoria. O Educação Financeira está no ar. Dinheiro é assunto delicado e pouco romântico. Por isso é um dos temas responsáveis por muitas crises conjugais. Vocês já brigaram por causa de dinheiro? Algumas vezes sim. Quase sempre, pra falar a verdade. O pensamento é igual, é voltado para o mesmo propósito. A gente procura guardar o máximo possível do dinheiro, só gastar o necessário. Uma pesquisa divulgada pela revista Você S.A., feita com 150 pessoas casadas, mostrou que 38% delas assumem que brigam em casa por causa de dinheiro, principalmente pela falta dele ou por causa de despesas excessivas do parceiro. O dinheiro se torna um problema quando afeta a qualidade de vida daquela família, quando ele é mal administrado. E aí ele vira desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Mas será que não tem mesmo? O que representa isso? O problema financeiro, ele fica escondido, como se tivesse várias camadas protegendo ele em outras situações. A briga vem quando cada casal tem um valor em relação ao dinheiro, trazido das suas famílias de origem, pai, mãe, e no momento de usar esse dinheiro para a família, ou investir, entra em conflito. O casal tem que construir a forma de lidar com o próprio dinheiro diferente das individualidades. E isso é muito importante. De acordo com Gustavo Cerbasi, autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, cada pessoa tem um perfil financeiro. Eles são divididos em 5 tipos. Tem os poupadores, os gastadores, os descontrolados, os desligados e os financistas. Quando as pessoas se unem em um casal, os perfis também se juntam, formando um tipo no modo como lidam com o dinheiro, que pode ser bem semelhante ou muito diferente do modo como agiriam sozinhas. Há uma tendência de pessoas que são muito certinhas a terem a sua atenção atraída por pessoas mais soltas, mais leves, que cultivam mais o viver o presente, assim como pessoas que são menos cuidadosas com o dinheiro vão admirar alguém que possa cuidar da sua rotina financeira, imaginam nessa pessoa talvez uma boa companhia. Vamos a 2 exemplos. Se um poupador, desses que acha que é muito importante guardar dinheiro, se casa com uma descontrolada, que é aquela pessoa que não tem a menor ideia do dinheiro que entra e sai de sua conta, o poupador é quem vai acabar tendo que puxar a descontrolada para um equilíbrio financeiro. Já se uma financista, que é aquela pessoa que é rigorosa com o controle de gastos, se casa com um poupador, a união tem muitas chances de ter sucesso financeiro. Quando se diz que essas pessoas diferentes se atraem em termos de atenção, num segundo momento vai acontecer um efeito interessante, quando esses diferentes se casam, existe um efeito de fortalecimento dos comportamentos diferentes, uma polarização. Quem é desligado vai ficar mais desligado porque tem quem controle. Quem é controlador vai ficar mais controlador porque tem quem bagunce sua vida. Então essa pessoa vai ter seu comportamento ressaltado. Eu acho que o grande erro das pessoas é tentar mudar o comportamento da pessoa que amam. Esse casal tem que conversar mais sobre as vontades de cada um, sobre as preocupações de cada um, desejos de cada um, e criar regras que, de certa forma, limitem os equívocos decorrentes dessas diferenças de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é muito poupadora, ela pode correr o sério risco de garantir um futuro excepcional para a família, mas ter uma vida presente sem graça, sem consumo, sem qualidade. E não adianta nada você ter muito dinheiro na conta amanhã se você não tem saúde, você não tem hobbies, não tem o porquê usar aquele dinheiro no seu futuro. Veridiana e Michel estão juntos há quase 7 anos. Desde antes do casamento, em 2007, já enfrentavam as diferenças do comportamento do outro. Minha mãe, com esse lance de administração financeira, sempre fazendo a parte financeira de alguém, ou do meu tio, ou da empresa de um amigo, ela me controlou muito com dinheiro.
Meu pai tinha muita grana e minha mãe não, então minha mãe era absolutamente dependente do meu pai. E como eu sou caçula e mulher, e minha mãe sempre foi muito oprimida pelo marido, ela sempre me treinou para ser uma mulher independente. E eu sempre fui muito feminista nesse sentido. Então, desde pequenininha, eu gastava um telefone com um amiguinho que morava fora, minha mãe descontava da minha mesada, para eu valorizar cada pulso telefônico, porque naquela época era muito caro o telefone, não é como é hoje, né? E aí eu cresci assim, então eu fui pra faculdade, eu paguei minha faculdade com o meu trabalho, eu paguei sozinha, eu trabalhei para pagar a faculdade. Como eu morava com a minha mãe, né, morava na casa dos meus pais, eu não tinha responsabilidade financeira, não precisava pagar contas, ter essa preocupação. Eu tinha a segurança do lar dela, então o dinheiro que eu recebia do meu trabalho, tudo era para minha diversão e para me investir nos meus estudos, na minha profissão. Então eu nunca tive essa responsabilidade nem com muito controle disso e nem ter preocupação no mês que vem. Mês que vem eu não vou gastar tudo para guardar para o mês que vem. Eu só saí de casa no momento em que eu tinha grana para manter a minha casa e a casa da minha mãe. Porque enquanto eu não tive essa grana, eu não pude sair de casa. Então eu sempre tive muito apego com o negócio de dinheiro, não do materialismo em si, mas do valor que o dinheiro tem. A união de um casal, quando é planejada, faz bem às finanças pessoais. Afinal, muitos dos gastos que se tinha sozinho passam a ser divididos. Quando assumimos um compromisso com alguém, as chances de dar certo são maiores do que quando dependemos somente da nossa própria disciplina. No próximo bloco, nós vamos ver como Michel e Veridiana conseguiram equilibrar suas finanças. O Educação Financeira volta já. Estamos de volta falando sobre finanças na vida do casal. Vamos ver como o que poderia ser uma crise conjugal uniu ainda mais Michel e Veridiana. Hoje a gente leva super bem, mas a gente já brigou muito por causa de dinheiro. Por causa da minha forma de administrar e a forma dele de administrar. Isso foi me trazendo maturidade também, financeira, né? Coisa de administrar, de ver. Tanto que hoje eu não controlo muito mais, não controlo nada, na verdade. Dá tudo na mão dela, dou tudo na mão dela, você que vê aí, faz as contas. O que você falar tá certo, só falo, eu tenho tanto para gastar. O meu comportamento financeiro não mudou de antes e de agora, ele é o mesmo. Eu acho que talvez hoje eu esteja um pouco mais leve com o negócio da grana por conta da leveza do Michel, entendeu? Então a gente meio que um roubou o melhor do outro, sabe? E isso é bacana. E isso é legal. Bom demais. Comprar uma casa própria, carro, dar uma boa educação para os filhos, ter momentos de lazer e garantir uma aposentadoria tranquila são os desejos da maioria das famílias. E todas essas realizações têm sim um lado financeiro. Vamos por etapas, né? Porque eu acho que tem prioridades, além do que trocar o carro. Por exemplo, a gente casar, né? Desde antes do casamento a gente já planejava. Residência, carro, planejamento sempre em frente assim. Pretendemos fazer o nosso casamento e já comprar a nossa residência. Cada casal precisa buscar a melhor maneira de manter o controle de seu orçamento e de suas economias. Mas como fazer? Quem vai pagar o quê? Quem controla os gastos? Conta junto ou separada? Somar tudo ou dividir? Ou cada um cuida de suas despesas pessoais? Nós estamos numa evolução interessante para uma visão do dinheiro em família como algo conjunto, algo da família e algo que deve ser construído a dois, o que é um movimento bastante interessante. A conta conjunta facilita as transações de dinheiro, as mudanças de decisões, as mudanças de rumo no planejamento financeiro, mesmo que as contas estejam separadas por algum motivo, por conveniência, por praticidade, mas é interessante que o casal entenda a renda familiar como uma só, os gastos familiares como um conjunto de gastos só e, eventualmente, façam poupanças individuais, tenham mesadas individuais para os seus consumos individuais. Vamos ter uma conta junto, onde a gente põe o nosso dinheiro e cada um tem o seu. A gente então, é bem assim. Meu dinheiro é meu dinheiro, o seu dinheiro é seu dinheiro e o nosso é o nosso. Qual que foi o objetivo dessa conta? Depositar a grana para pagar o financiamento. Ponto. Para mais nada. Porque a minha meta era até 2010 comprar uma casa. A gente comprou em 2008. Quando ele veio para mim e falou, larga tudo, a gente tem a grana, é para pagar a casa mais, pensa que você vai ser mais feliz, você tá muito estressado e tal. Num primeiro momento eu falei, tudo que eu sempre batalhei para ser de independente, eu vou perder agora. Aí eu pus na balança, só que eu vou ser mais feliz, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou ficar mais em casa, eu vou curtir o meu casamento, eu vou curtir a minha casa. A gente veio morar num lugar que é no meio do Cinturão Verde de São Paulo, pra quê? Pra você não conseguir nem ver um passarinho, não conseguir ver os tucanos, os macacos, curtir a casa, não dá. O objetivo inicial foi só que os planos mudaram, entendeu?
E essa flexibilidade que eu que trago pro relacionamento. Total. Porque por ela era aquela coisa fechada, o dinheiro é da casa, eu não mexo, eu passo fome, mas eu pago a casa. Eu agradeço ele todos os dias pelo que ele fez por mim. Porque eu nunca poderia largar tudo e abrir uma empresa e fazer o que eu gosto. É muito importante pensar também na aposentadoria e fazer um plano que garanta a independência financeira nesta época da vida. Afinal, ninguém deseja passar por dificuldades depois de aposentado, dependendo de filhos ou cheio de restrições econômicas. Uma hora, o futuro se torna presente. Eu acho que seria muito interessante, por exemplo, as pessoas pensarem na aposentadoria como a necessidade de criar uma poupança da qual eu possa manter meu padrão de vida. Quem pensar na aposentadoria como parar de trabalhar pode ter uma grande decepção no futuro. Quem pensar na aposentadoria, por outro lado, como a oportunidade de usar minha reserva financeira para escolher um rumo na minha vida que seja prazeroso, construtivo e que me ajude a manter a família, pode colher frutos muito interessantes nesse futuro brilhante que a economia brasileira está construindo. No programa de hoje falamos sobre finanças a dois. Discutir sobre dinheiro na relação é fundamental e é isso que ajuda a trazer o equilíbrio financeiro na vida da gente. O Educação Financeira volta na semana que vem. Um forte abraço e até lá!